Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou-vos dar dicas para interpretarem textos de português durante os testes. E porquê é que eu disse especificamente durante os testes? Porque as dicas que eu vos venho dar hoje não são dicas para vocês melhorarem a vossa interpretação a longo prazo, e sim para a altura em que vocês estão a fazer o teste, porque obviamente que para vocês melhorarem a interpretação a longo prazo há várias coisas benéficas que vocês podem fazer, como por exemplo, lerem muito, praticarem muito, saberem bem a matéria, saberem bem as características do autor que vocês estão a estudar ou as características do tipo de texto que vocês estão a estudar. No entanto, esse é o tipo de dicas que vocês supostamente já devem saber. Eu sei que muitas vezes nós sabemos estas coisas e depois não as aplicamos, mas isto é o que nós supostamente já devemos fazer. Mas há pequenas coisas que eu acho que não são tão faladas e que nos ajudam na altura dos testes e que é tão importante quanto essas dicas a longo prazo. Porque, sejamos sinceros, e esta é uma conversa que eu tenho muitas vezes aqui convosco no canal, infelizmente o sistema está feito para valorizar os testes e nós temos que nos aproveitar do sistema e, portanto, se os testes é aquilo que é mais valorizado, nós temos que estar bem preparados para essa altura, não é? E é por isso que eu vos trago então este vídeo hoje com algumas dicas para a altura exata do teste e que eu acho que são pequenas coisas que funcionam e que não são muito faladas, lá está. A minha primeira dica é logo um pouco diferente daquilo que se calhar muita gente já faz. Isto é uma coisa que eu às vezes faço, mas sinceramente não faço sempre e acho que devia começar a fazer mais, porque a nossa tendência é, como o teste está normalmente disposto em texto para interpretar, depois um texto com escolhas múltiplas e gramática e depois a composição, o nosso intuito é fazer as coisas por essa ordem e é um bocado também assim que eu vou muitas das vezes, até por uma questão de organização das coisas, mas a verdade é que vocês têm a liberdade para alterarem a ordem pela qual fazem as coisas. A dica que eu vos dou é vocês não começarem pela interpretação. Isto porquê? Porque normalmente quando vocês vão começar a fazer um teste ou quando vocês vão começar a fazer qualquer tarefa que seja, o vosso cérebro ainda está meio na lua, meio a começar a concentrar-se e a interpretação do texto é uma das coisas que se calhar mais necessita de foco e concentração em todo o teste. Portanto, se calhar se começares pela parte, não é que seja mais fácil, mas mais rápida do teste, que é as escolhas múltiplas e a gramática, que se calhar será uma parte em que vocês não vão ter que estar ali muito tempo e super focados, se calhar depois o vosso cérebro já vai estar num estado de concentração maior e já vão conseguir interpretar o texto. Também não deixem para o fim, não é? Porque depois já o vosso cérebro está super cansado e já está farto daquilo. A segunda dica que eu vos venho dar também é uma dica pouco convencional, digamos assim, porque também pressupõe que vocês façam uma coisa que não é muito natural e obviamente não é muito recomendada, mas numa questão de teste nós temos de ter em conta que nós temos pouco tempo, então de português ainda menos tempo temos. Eu sinto sempre que nunca tenho tempo suficiente para fazer os testes de português e que nós temos que saber aproveitá-lo da melhor forma. Portanto, isto não é a coisa mais correta a fazer-se, mas numa questão de teste, se calhar é a coisa mais correta a fazer-se, não é? Se nós estivéssemos em casa, com tempo, a interpretar um texto, se calhar líamos aquilo tudo com calma, líamos várias vezes. Portanto, aquilo que eu recomendo, e é uma coisa que eu já normalmente faço e desde sempre fiz, é não começar logo por ler o texto. Eu sei que isto parece muito estranho, mas acreditem que funciona. Eu não estou a dizer para não leres o texto de todo, calma. Em vez de começares por ler o texto, começa por ler aquilo que te é pedido para responderes em relação ao texto. Normalmente são, sei lá, 3, 4, 5 perguntas. Tu, ao leres as perguntas que te fazem em relação ao texto, vais já saber em que pontos da tua leitura é que tu deves te focar e estares mais focado. Porque quando nós vamos ler pela uma primeira vez o texto, nós não fazemos a mínima ideia aquilo que nos vão perguntar e, portanto, nós podemos estar demasiado focados numa parte do texto que nem sequer é que depois vai sair em forma de pergunta. Aquilo que eu faço no início do teste é ver assim, dar uma vista de olhos ao teste todo. Isto é uma coisa que eu sempre fiz nos testes de português. Porquê? Porque eu quero ter noção de que textos é que vão sair, porque há sempre um bocado esta dúvida de que matéria é que vai sair. Se estivermos a dar a um autor, que texto desse autor é que vai sair, não é? Portanto, o que eu costumo fazer é dar assim uma vista de olhos geral ao teste, também vejo tipo a composição que vai sair, não sei o quê, enfim, não estamos aqui para falar sobre composições, mas também tenho vídeos aqui no canal a falar sobre composições. Vejo o título,
vejo o autor que é, no caso de no teste poder sair mais do que um autor, depois leio por alto, não é ler com muito pormenor, mas leio assim por alto aquilo que pede cada uma das perguntas. Tu vais perder 5 segundos a fazer isto e é tempo que, acredita, tu vais poupar. Porque depois, quando fores a ler o texto, já vais estar com muito mais atenção aos pormenores que de facto interessam. Esqueci-me de referir uma coisa bem importante, é que eu não sou professora de português, portanto, obviamente que há pessoas que de facto com estudos nisto, não é? Eu já vos disse, as dicas que eu dou aqui no canal são as coisas que funcionam comigo. Obviamente que elas não estão cientificamente corretas e não devem funcionar para toda a gente. Enquanto estás a ler o texto, aquilo que eu te aconselho a fazer, que lá está, ainda te vai obrigar a estar mais focado a ler, não é? Eu acho que é muito importante nós estarmos muito focados a ler o texto, até porque nós, numa altura de teste, nós não conseguimos ler o texto várias vezes, que é o que é suposto, não é? Pelo menos 2 ou 3 vezes é aquilo que se deve ler o texto. Portanto, quanto mais focado nós estivermos, melhor. E uma coisa que eu acho que ajuda muito é sublinhares as partes em que encontras as respostas para as perguntas que tu já sabes que vêm a seguir. Além de te obrigar a estar focado a ler aquilo, tu depois, quando fores a responder às perguntas, já sabes que as respostas vão estar nas partes em que tu sublinhaste. Terminaste então de fazer a primeira leitura do texto, vais então responder pergunta a pergunta. Começas a ler a primeira pergunta agora com a atenção devida, porque antes foi só assim a correr, e o que eu te aconselho a fazer é contares quantas coisas é que te pede a pergunta. Normalmente, uma pergunta de português nunca é uma coisa só direta, não é? Principalmente se for de interpretação, é uma coisa completa. Portanto, imagina esta situação. A pergunta é: identifica no texto uma metáfora, transcreve do texto essa metáfora, justifica a sua utilização, qualquer coisa do género, não é? Portanto, normalmente a pergunta tem várias partes e isto até foi uma professora de português que me deu como dica, já também há muito tempo, e é uma coisa que eu também faço sempre, é vocês perceberem quantas coisas é que a pergunta pede. E podem até colocar 1, 2, 3 em cima das várias coisas que a pergunta pede, porque assim, quando vocês depois forem a responder e a fazer uma pequena leitura e verificação daquilo que vocês escreveram, vocês já vão saber se responderam aos 3 tópicos ou não, porque muitas vezes o que acontece é que nós esquecemos de responder a uma parte da pergunta porque não a tínhamos lido bem, porque não estávamos muito atentos. Portanto, com estes numerozinhos em cima de cada coisa que vocês têm que fazer, vocês vão ter a certeza de que estão a responder a tudo, não é? Depois vocês, na vossa resposta, podem colocar aqui está o ponto 1, aqui está o ponto 2, aqui está o ponto 3, portanto está tudo respondido, está tudo certinho e direitinho. E quando fores então de facto escrever aquilo que a pergunta pede, é nesta altura que tu vais voltar ao texto e portanto no total eu aconselho a ler 2 vezes o texto, mas lê só a parte que tu sublinhaste, um bocadinho antes, um bocadinho depois, porque obviamente que tu também podes ter errado na parte que interessava à pergunta, vais ler com muita atenção, mesmo, agora para estares realmente atenta. Obviamente que a pergunta deve ser respondida de uma forma completa, há toda uma estrutura de resposta a uma pergunta, não é? Se tu seguires essa resposta e se tiveres uma pergunta bem organizada, já tens pontos, ok? Por mais que não esteja lá nenhum conteúdozinho, se tu tiveres a pergunta estruturada e de forma completa, já tens pelo menos uns pontinhos garantidos. Aquilo que me ajuda quando vou responder é começar por ser objetiva e depois explicar o significado por trás, porque normalmente as perguntas pedem sempre para nós interpretarmos o texto, ou seja, para nós lermos o que ali está e percebermos o que é que está por trás. Normalmente não são coisas super objetivas. Portanto, aquilo que eu normalmente costumo fazer, e eu repito isto para todas as perguntas, é, agora utilizando aquele exemplo que eu vos estava a dizer ainda há pouco do recurso expressivo da metáfora. O texto tem uma metáfora na linha tal, depois transcrevem a metáfora, transcrevam sempre tudo. Se vocês também derem exemplos, que é sempre bom, às vossas respostas, por exemplo, diz qual é que é o estado de espírito do sujeito poético. O sujeito poético estava triste. E depois exemplos que comprovam que o sujeito poético estava triste. Isso é super importante, mas pronto, voltando àquilo que eu estava a dizer, sejam objetivos. O sujeito poético estava triste, contente, o que for. Transcrevem a parte do texto onde está explícito que ele estava
triste, contente, entusiasmado, e depois justifiquem esse estado de espírito e vão para lá daquilo que está escrito. Acho que esta acaba por ser a melhor forma e obviamente que lá está, para tu interpretares e entenderes além daquilo que está escrito, tu tens de ter alguma prática, não é? Tens que entender as características do autor. Aquilo que eu te recomendo nesta altura é tu te pôres na pele do autor do texto, não é? Normalmente nós já temos mais ou menos as características dele apontadas. Eu gosto sempre de organizar na minha cabeça. Se eu estou a estudar vários autores diferentes, este autor pensa desta forma, até tornar a coisa um bocadinho mais moderna e pensar, ok, se este autor vivesse nos dias de hoje, ele seria considerado o quê? Ou se este autor vivesse nos dias de hoje, com estas características, será que ele seria cancelado? Estou a ver, tipo, pensar nas coisas desta forma acaba por fazer com que elas entrem mais facilmente na nossa cabeça. Tipo, por exemplo, vou associar isto à matéria que eu estou a dar neste momento. Eu vou dar agora os heterónimos em português e eu associei cada heterónimo uma cena da atualidade. Então, por exemplo, eu acho que eu tinha pensado que o Ricardo Reis era meio que tipo um coach se ele vivesse nos dias de hoje. Então, a ver, tipo, façam esta associação na vossa cabeça e depois facilmente vocês conseguem se pôr na pele do autor. Imaginem, se ele estiver a falar sobre um tema, tipo, o amor. Vocês, ao se porem na pele do autor e saberem mais ou menos como é que ele pensa, vocês vão saber qual é que é a opinião dele sobre isso. Portanto, mesmo que vocês não tenham entendido aquilo que ele disse, mesmo que ele tenha dito, sei lá, o amor é como uma parede. Imaginemos que o autor disse isto e vos pedem para explicar o que é que isto quer dizer. Mesmo que vocês não tenham entendido nada, como vocês já sabem o que é que ele pensa sobre o assunto, as características dele, vocês meio que vão conseguir perceber o que ele quer dizer quando ele diz o amor é uma parede. Portanto, por exemplo, se ele é contra o amor, vocês sabem que ele é contra o amor, vocês vão dizer, ele acha que o amor é como uma parede porque as paredes prendem-no em sua casa e para ele isso é o amor, e é estar preso e ele não gosta do amor, ele não gosta desse sentimento. Estão a entender o que é que eu quero dizer? Eu acho que isso ajuda mesmo muito, mesmo que vocês não entendam nada do que está ali escrito. Vocês sabendo o que é que ele pensa, vão conseguir associar. Outra coisa muito importante, na tua resposta, nós às vezes temos aquela sensação de quanto mais eu escrever, melhor, não é? Vou meter para aqui palha, pode ser que se aproveite alguma coisa. Errado. E acreditem que eu sou a pessoa que mais faz isso e eu tenho a noção que isso é muito errado. Porquê? Não é... Ok que quanto mais nós escrevemos, mais se pode aproveitar. O problema e o perigo disso é que às vezes nós queremos tanto escrever muito que acabamos por ficar bué confusos naquilo que estamos a dizer. E em vez de terem, se calhar, os 2 pontos que vocês teriam se tivessem escrito aquilo que vocês sabiam e sido objetivos, vão ter 0, porque agora a vossa resposta nem sequer faz sentido. Apesar de, se calhar, terem lá tudo, não faz sentido a vossa resposta. Escreve de forma completa, acrescenta coisas, mas escreve de forma clara. Às vezes é bué mais importante fazeres várias frases do que também estares a fazer uma frase comprida. Nós também temos bué esse pensamento. Faz frases curtas, frases objetivas, utiliza palavras que tu conheces, não te ponhas a inventar palavras. E outra cena, escreve palavras que tu sabes como escrever, ok? Às vezes tu pões-te a utilizar palavras bué da caras, tu nem sabes como é que se escrevem e depois perdes ponto porque escreveste-as mal. E depois, aquilo que eu te aconselho é, assim que acabas uma pergunta, revê a parte do texto que tu sublinhaste, a pergunta e a tua resposta. Lê tudo e vê se faz sentido. Em português eu gosto de ir passo a passo, porque normalmente quando eu chego ao fim do texto eu não tenho tempo de voltar a rever o texto todo. Portanto, eu prefiro, pergunta a pergunta, ver se o que eu estou a dizer faz sentido, ler, perceber, isto está a fazer sentido, estou a ser objetiva, estou a ser confusa. E pronto, malta, este foi o vídeo de hoje. Estas foram as minhas dicas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Sintam-se à vontade para escrever aqui nos comentários outras dicas, outros pequenos truques que vocês também façam e que vocês acham que vos ajudam a interpretar os textos para português. Mais uma vez volto a dizer, se fôssemos a ser corretos para interpretar um texto, deverias o quê? Fazer anotações ao lado, escrever a lápis, ler não sei quantas vezes, pôr-te na pele do autor e começar a dizer as coisas em voz alta e a pensar o que é que ele quer dizer quanto a isto, mas nós não temos tempo de fazer isso num teste. Portanto, utilize estes truques e vê lá se não funciona aquilo que eu estou a dizer. Obviamente eu estou a brincar, malta. Português normalmente é é aquela disciplina que as pessoas normalmente não se dão muito bem, portanto eu espero de facto conseguir ajudar-vos. E é isto, malta. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!